Quando a gente pensa em saúde intestinal da mulher, especialmente depois dos 50 anos, a primeira coisa que vem à mente é digestão, certo? Só que olha, a conversa é bem mais profunda, bem mais fascinante do que isso. Vamos ver juntos como o intestino vira uma espécie de centro de comando para quase tudo no corpo da mulher nessa fase da vida. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Essa frase, gente, ela resume perfeitamente a nossa análise de hoje. O intestino não é só um tubo por onde a comida passa, de jeito nenhum. Ele é um ecossistema superativo que conversa com o cérebro, que modula hormônios e que, pasmem, influencia até a saúde ginecológica. Então aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa entendendo o que muda no corpo, depois mergulha de cabeça na relação do intestino com os hormônios, explora a conexão com o cérebro, saúde íntima e metabolismo. E claro, a gente vai fechar com dicas práticas para escolher um bom probiótico e, o mais importante, qual é a base de tudo isso. A transição da menopausa, ela traz uma verdadeira cascata de mudanças. E muitas delas, olha só, começam ou são amplificadas lá no intestino. Não estamos falando só de fogacho ou insônia, não. A história é maior. Bom, a queda do estrogênio, que é o hormônio feminino chave, afeta diretamente o jeito que o intestino funciona. Sabe, isso pode deixar o trânsito intestinal mais lento, o que acaba causando estufamento, constipação, quem nunca. E ao mesmo tempo a microbiota vaginal, que precisa dos lactobacilos para manter um pH saudável, também sente esse baque. Isso pode acabar levando a mais desconfortos. E agora, a gente chega na parte que conecta tudo, a relação direta entre o intestino e os nossos hormônios. Vamos conhecer um conceito com um nome um pouco diferente, estroboloma. O que é esse tal de estroboloma? Basicamente, é o conjunto de bactérias do intestino que age como se fosse um gerente de reciclagem para o estrogênio. Pensa só, ele não produz o hormônio, mas ajuda a decidir se uma parte dele vai ser eliminada ou reabsorvida pelo corpo. E o processo é simplesmente genial. Funciona assim. O fígado prepara o estrogênio para ser descartado, ele empacota o hormônio. Mas, quando chega lá no intestino, algumas bactérias produzem uma enzima que consegue desempacotar esse estrogênio. Isso dá a ele uma segunda chance de circular pelo corpo. E isso é crucial na menopausa, né? Quando cada molécula de estrogênio conta. Agora um ponto super importante. A biologia por trás disso tudo faz total sentido, e a ciência está bem animada. Mas ainda não existem evidências fortes o suficiente para a gente afirmar que um probiótico específico pode aumentar o estrogênio. É uma área promissora? Sim, e muito, mas é preciso ter cautela com as promessas, sabe? E essa conversa hormonal é só uma das maneiras que o intestino tem de se comunicar. Tem outra via de comunicação que é fundamental, que é com o cérebro. E isso afeta diretamente o nosso sono, humor e a ansiedade. Essa comunicação acontece de várias formas, através de nervos, hormônios e até por substâncias que a própria microbiota produz. E o mais fascinante são as pesquisas recentes. Já tem meta-análises, que são estudos bem robustos, sugerindo que certos probióticos podem sim ajudar a melhorar a qualidade do sono e a reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Sintomas que muitas vezes ficam mais intensos nessa fase da menopausa. Isso nos leva a uma reflexão bem interessante. Quem nunca sentiu o intestino reclamar num momento de ansiedade? É muito comum que ele reaja. Muitas vezes, sono ruim, intestino preso e estresse, eles andam de mãos dadas. Então, cuidar de um pode ajudar e muito a equilibrar o outro. É uma via de mão dupla. E esse equilíbrio da microbiota não para no eixo intestino-cérebro, não. Ele vai além, se estendendo para outras áreas que são cruciais, como a saúde íntima e o nosso metabolismo de um modo geral. No campo da saúde íntima, por exemplo, já existem evidências bem legais de que certas cepas de lactobacilos, como o Lactobacillus rhamnosus GR1, quando a gente toma por via oral, podem de fato migrar e ajudar a manter o equilíbrio do ecossistema vaginal. Agora, em relação ao metabolismo, é muito importante alinhar as expectativas. Probióticos não são pílulas mágicas para emagrecer, mas eles mostram resultados bem consistentes onde realmente importa, na melhora de marcadores como inflamação e sensibilidade à insulina. Ok, com tanta informação, como é que a gente faz uma escolha inteligente lá na prateleira da farmácia? A chave é aprender a ler o rótulo e, de fato, entender o que se está comprando. Esse checklist aqui ajuda a fazer uma escolha mais consciente. Primeiro, o rótulo tem o nome completo da cepa? O sobrenome da bactéria é crucial, gente, porque cepas diferentes têm funções totalmente diferentes. Segundo,
o objetivo que o produto promete, tipo melhorar o humor, combina com a evidência científica para aquela cepa específica? Terceiro, a dose e o tempo de uso tão claros. A dose é medida em UF6, que indica a quantidade de bactérias vivas. E por último, o ponto essencial: a alimentação tem fibras? Sem os probióticos não têm do que se alimentar. É simples assim. E isso nos leva ao nosso ponto final e, talvez, o mais importante de todos. Aquilo que realmente sustenta uma microbiota saudável não vem em cápsulas. É fundamental entender essa diferença. Probióticos são as bactérias novas que a gente introduz. Já os prebióticos são as fibras, o alimento, o pasto para as bactérias boas que já vivem no nosso intestino. Alimentar as que já moram lá é tão ou até mais importante. E essa base a gente constrói com o que está no prato e na rotina do dia a dia. Uma grande variedade de vegetais, leguminosas como feijão e lentilha, fibras de fontes como aveia, chia, linhaça, muita água, movimento e, para quem tolera bem, alimentos fermentados. É isso que cria um ambiente favorável para as boas bactérias prosperarem. E essa imagem ilustra a ideia de forma brilhante. Não adianta nada tomar o melhor probiótico do mundo se a rotina diária, com estresse, sedentarismo, má alimentação, está jogando contra. O suplemento é um coadjuvante, ele ajuda, ele não é o protagonista da história. Então, o ponto central é este. A saúde intestinal da mulher depois dos 50 é um universo complexo, onde probióticos podem sim ser ferramentas estratégicas. Mas o verdadeiro poder, o melhor resultado, vem quando a ciência, a individualidade de cada corpo e, acima de tudo, uma rotina que nutre a vida por dentro caminham juntas.